O governo dos Estados Unidos anunciou há pouco um novo tarifaço contra 86 países, entre eles o Brasil, sob argumento de que todas essas nações teriam se beneficiado comercialmente de produtos ligados ao trabalho forçado. Um desses países é o Brasil, como eu disse, e agora recebemos uma taxa adicional de 12,5% em cima das nossas exportações em alguns produtos para os Estados Unidos. Para entender esse novo capítulo da guerra comercial, a gente vai direto para Washington, de onde fala ao vivo a nossa correspondente Mariana Jangiacomo. Mariana, boa noite. Oi, Márcio, boa noite a todos. Márcio, essas novas tarifas atingem praticamente todos os parceiros comerciais dos Estados Unidos, são mais de 80 países, 99,4% das importações dos Estados Unidos, e são tarifas que substituem, entram no lugar daquela tarifa global de 10% que os Estados Unidos tinham imposto a vários países, né? Claro, uma tarifa global, como eu disse, com base na seção 122, que era uma seção que permite aos Estados Unidos tarifar outros países com base em diferenças na balança comercial. Essa justificativa de Donald Trump anterior já tinha sido muito questionada aqui nos Estados Unidos, porque tinha sido a primeira vez que essa seção 122 especificamente tinha sido usada para impor tarifas dessa forma. Havia um prazo, esse prazo acaba agora à meia-noite, então já havia também a expectativa de que Donald Trump encontraria um outro mecanismo para continuar tarifando todos esses parceiros comerciais. E o mecanismo encontrado foi a seção 301 e agora, então, alegando o trabalho forçado, alegando que esses países não têm regras para impedir a circulação de bens produzidos por trabalho forçado. Como você disse, Márcio, são mais de 80 países afetados. Esses países foram divididos em algumas categorias. Alguns foram tarifados em apenas 10%, outros entre 10% a 12,5%, e há a terceira categoria, então, na qual está o Brasil, que é a categoria que vai receber agora essas tarifas de 12,5%. Quais foram os critérios para categorizar esses países? Segundo os Estados Unidos, aqueles que têm algum tipo de proteção contra esse tipo de circulação de bens produzidos com trabalho forçado estão nessa primeira categoria de tarifas um pouco menores, de 10% e não de 12,5%. Aí existe essa categoria intermediária, que inclui alguns bens de alguns países, e a terceira categoria, a categoria geral, na qual o Brasil foi incluído. Agora, Márcio, essa imposição dessas tarifas realmente não é uma surpresa, porque já havia a expectativa de que Donald Trump encontraria um outro mecanismo para continuar a política protecionista, para continuar a tarifar os outros países. A gente lembra que até a Suprema Corte dos Estados Unidos já tinha derrubado uma das justificativas para Trump tarifar, né, o Brasil, a justificativa da lei de emergência econômica, já que a Suprema Corte disse que não havia emergência econômica, e Trump disse à época que iria encontrar outros mecanismos, sim, para continuar a política tarifária, e é isso que a gente tem visto na prática, não só com o Brasil, mas com outros países também, Márcio. É isso, a ideia dos americanos é abrir o livro de leis e sair procurando onde pode enfiar tarifa nas contas de outros países. Muito obrigado, Mariana Jangiacomo. Aqui no nosso estúdio já aparece o nosso analista internacional, Lorival Santana, que já havia antecipado que o Brasil seria alvo dessas novas taxas. A pergunta que fica agora, Lorival, boa noite. Como é que a gente pode negociar vamos colocar esse novo tarifaço? Boa noite. Bom, essa tarifa, ela faz parte de uma estratégia do Donald Trump para o mundo inteiro, que é uma tarifa básica de 10%. Ele considera que essa é a tarifa mínima que deve pairar sobre todos os produtos que tentam entrar no mercado americano. O que ele foi mudando foi só o mecanismo. Ele está aplicando tarifa de 10% contra todo mundo, no mínimo, desde o dia 2 de abril, o dia da libertação, que ele chamou assim. Então, primeiro ele chamou de lei de emergência econômica, aí a Suprema Corte veio e falou, não pode, isso aí não é uma emergência econômica. Aí, no dia 24 de fevereiro, ele chamou, então, de seção 122. Os Estados Unidos estão numa emergência, numa crise de segurança, porque tem um problema de balanço de pagamentos. Só que a seção 122, sem aprovação do Congresso, só dura 150 dias, que terminam esta noite. Então, ali eram 10% também.
Agora, ele só fez uma variação, colocou 54 países, incluindo o Brasil, a China, a Índia, a Rússia, enfim, a maioria dos parceiros comerciais em termos numéricos, nessa de 12,5%, porque não tem nenhuma lei, segundo ele, que proíbe a inserção de trabalho forçado na cadeia de valor daquele país. Então não é necessariamente que no Brasil existe trabalho forçado, é que o Brasil compra produtos que incluem trabalho forçado na percepção americana. E aí teve só então 6 exceções, 6 economias que ficaram com 10%, que é União Europeia, México, Canadá, Paquistão, Indonésia. Esses países eles foram considerados como tendo já uma tentativa, um dispositivo, uma norma ou compromissos de não incluir o trabalho forçado na sua cadeia de valor e por isso ficaram com 10%. Então, nesse caso, o Brasil já estava com esses 10%. Né? Então, o que nesse caso o Brasil poderia fazer? Fazer um compromisso explícito, público, amplo, de não aceitar o trabalho forçado na sua cadeia de valor, aí ele conseguiria baixar para 10%. Mas esse 10% é o ingresso mínimo que o Trump considera para entrar no que ele chama da grande loja de departamentos, que é o mercado americano. Mas, no fundo, também você acaba atingindo um pouco, se a gente usa produto na nossa produção de alguma forma que vai para os Estados Unidos, trabalho forçado, isso tem um certo alvo ali na Ásia, né? Sem dúvida, isso tem sim um alvo na Ásia, porque a China, que é vista como um país que usa isso bastante, o Vietnã, o Sudeste Asiático, a própria Índia, né, condições de trabalho um pouco inferiores àquelas aplicadas na Europa, nos Estados Unidos e no Canadá. Né? Então, acho que atinge muito a África também, mas o objetivo com certeza é atingir a China.